Joel, capítulo 2, no versículo 12, Deus é quem fala com o seu povo, com você, comigo, com todos nós. Ainda assim, vírgula. Ainda assim. O que é que quer dizer esse ainda assim? Vírgula. Muita coisa. Muita coisa aconteceu antes do esse ainda assim. Se você ler a partir do capítulo 1, você deveria fazê-lo. O povo se afastou de Deus. O povo estava longe da presença de Deus, longe da presença do Senhor, dos seus caminhos. Haviam se desgarrado dos seus mandamentos, dos seus estatutos, desobedecido à palavra de Deus, se desviado. Estavam vivendo uma vida totalmente contrária a tudo que eles haviam aprendido. A despeito de todas as bênçãos que eles desfrutavam quando estavam bem com Deus. Porque, infelizmente, é assim. Mesmo as pessoas vendo tantos sinais, tantas maravilhas, ainda assim, depois de ter experiências tão gloriosas com o poder de Deus, as pessoas se desviam, se afastam da presença dele e fazem aquilo que lhe entristece e faz aquilo que lhe aborrece. Mas ele diz, ainda assim, ainda que você tenha se afastado, ainda que você tenha se desviado da presença de Deus, tenha feito coisas horríveis, das quais você também se envergonha, tenha deixado entrar sentimento, algum sentimento que entrou no coração, mágoa, ressentimentos por alguma coisa que você viu, que você viveu, por uma injustiça que você sofreu, malícia, maus olhos, por conta de um mau testemunho que você viu. Quem sabe você foi mesmo vítima da maldade do ser humano, da crueldade do ser humano. E você não conseguiu guardar seu coração. Você não conseguiu guardar os bons olhos. E entrou algum sentimento. Caiu na tentação, não resistiu à tentação. Caiu no pecado, no adultério, na prostituição. Se inclinou para a corrupção. Se envolveu em negócios escusos, em coisas erradas. Se envolveu com pessoas que não deveria se envolver, que era o que estava acontecendo aqui em Israel. Misturou a linhagem santa com a linhagem mundana. E Israel estava espiritualmente caído, degradado. E mesmo naquela condição espiritual que eles se encontravam, e sofrendo por conta disso, porque o salário do pecado é a morte, não tem como escapar das consequências do erro, do engano. A conta vem, a fatura vem. Então eles estavam gemendo, eles estavam comendo o pão que o diabo amassou com as patas e abanou com o rabo. É essa a condição de quem está distante de Deus. Geme. A pessoa distante de Deus geme. A pessoa longe da comunhão com Deus, ela geme, ainda que esteja dentro da igreja, porque nem todos os afastados saíram da igreja, não. Tem muita gente que já se afastou de Deus, mas ainda está na igreja. Ainda permanece no quadro de obreiros, ainda permanece no quadro de pastores, ainda permanece no quadro de membros da igreja, instituição, mas já se afastou de Deus.
Os pensamentos já se afastaram de Deus. O coração já se afastou de Deus. A mente maquina o mal, deseja o mal, se inclinou para o mal, pensa o mal o tempo todo. E está gemendo. Está gemendo. Mas ele diz, ainda assim, em pecado, ainda assim fraco, ainda assim caído, ainda assim distante, ainda assim frio, ainda assim quebrado, ainda assim moído, ainda assim do jeito que você tiver, ele diz, agora mesmo, diz o Senhor, agora. Deus é Deus do agora. Porque se você ainda respira, se você ainda está viva, se você ainda está vivo, então você ainda tem uma chance de voltar-se para Deus. Ainda há uma chance para você. A sentença ainda não foi decretada. Agora, se morrer no pecado, se morrer nessa condição de frieza espiritual, distante da presença deles, aí já era. Mas agora você está ouvindo a palavra, agora mesmo Deus está falando com você. Ainda que você fez tudo o que você fez, ainda que você errou, ainda que você caiu, ainda que você pecou, ainda que você se desviou, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. O que é conversão? Mudança de direção. Você ainda pode mudar o rumo da sua vida. Você ainda pode dar um novo rumo à sua vida. Um giro de 180 graus. Então se você tinha virado as costas para Deus, para o altar, para a palavra de Deus, para o Espírito Santo, para as coisas de Deus, e você tinha se voltado para o mundo, para o pecado, para o que não agrada a Ele, e estava rumando para o inferno, para a perdição, então Ele está dizendo, convertei-vos a mim, ou seja, vire as costas para o mundo e se volte para mim. Você ainda pode fazer isso. Você ainda pode se voltar para Deus, voltar à prática da fé, como ele diz aí, de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com prantos. Volte à prática das primeiras obras, o jejum. Há quanto tempo você não faz um jejum de consagração a Deus? Há quanto tempo você não tem esse momento de entrega, de você se derramar com lágrimas na presença do seu Senhor, chorar aos pés de Jesus? Esse momento de intimidade com Deus. Ele está dizendo, você pode voltar a ter essa intimidade comigo. Você pode voltar a jejuar. Você pode voltar a ser aquela pessoa de oração que você era. Você pode voltar a ser aquela pessoa de fé que você era. Você pode voltar a ser aquela pessoa fervorosa que você era. Aquela pessoa dedicada que você era, que servia a Deus de todo o seu coração, amava a Ele, como diz o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você pode voltar a colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ainda dá tempo para você. Você pode se renovar na sua fé. E rasgai o vosso coração, e não
as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então, Deus não olha o exterior, as vestes. Quando ele fala das vestes, ele está falando da aparência, das vestes. Mas Deus não está olhando a aparência. Deus não olha a sua aparência. Tem gente que só tem aparência, vive de aparência. Deus não quer que você viva de aparência, porque Ele vê o seu interior. As pessoas veem o seu exterior. Quem olha para você acha que você é um santo homem de Deus. Está ali um santo homem de Deus. Quem olha para as vestes, quem olha para a aparência, quem olha para a posição que a pessoa ocupa, às vezes de obreiro, de pastor, seja lá o que for, está ali uma santa mulher de Deus, está ali um santo homem de Deus. Às vezes, posso falar? É só aparência. Às vezes é só a roupa. É a roupa da igreja. É o penteado da igreja. É a maneira de falar. Fala como cristão. Se veste como cristão, mas não é cristão. É um lobo vestido de ovelha. Mas Deus vê o coração. Deus vê o interior. Nada adianta por fora querer aparentar algo que não está dentro. Porque eles rasgavam, quando eles caíam em desgraça, como era o caso aqui, então eles tinham uma tradição religiosa de rasgar as vestes. Quando acontecia uma tragédia, uma desgraça muito grande, então eles rasgavam para se lamentar, eles rasgavam as suas vestes, jogavam cinza na cabeça, mas tudo aquilo era só religiosidade. Deus falou, não é isso aí. Não adianta vocês rasgarem as vestes, mas não rasgar o quê? O coração. Não adianta fazer as coisas que vocês aprenderam a fazer religiosamente e não ser sincero. Porque o que Deus se agrada é da sinceridade do coração, não é da aparência. Não é da aparência. Que a aparência pode impressionar outras pessoas, pode enganar alguém, mas não a Deus. Quem pode enganar a Deus? Você acha que eu posso enganá-lo? Você acha que tem alguém que é esperto o suficiente para enganar o Todo-Poderoso? Então ele fala de conversão sincera. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quando fala que se arrepende do mal, ele muda de ideia. Ele muda de ideia. Deus tem sido paciente, pessoal. Você sabe que Deus tem sido paciente com você. Você sabe disso. Eu sei. Você sabe que Deus tem sido misericordioso com você. Você sabe que Deus tem refreado a ira dele contra você. Já era para você ter sido destruído. Já era para você ter sido consumido. Muitos, escuta, muitos já era para estar no inferno. Se tivesse morrido na condição espiritual que estava. Mas Deus vem sendo misericordioso, compassivo. Deus tem retardado a sua ira, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal, muda de ideia. Várias vezes na Bíblia a gente vê pessoas que já tinham recebido uma sentença, mas se voltou para Deus e Deus mudou de ideia. Nabucodonosor era a encarnação do mal na terra.
Não existia homem mais cruel do que ele, mais perverso do que ele, a ponto de Deus fazê-lo se tornar como um animal irracional. Ele ficou louco de pedra, a ponto de acorrentá-lo. Botaram cadeias no pescoço dele e nas mãos, amarraram ele como um cão raivoso. Mas Nabucodonosor clamou a Deus, suplicou o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E para surpresa de todo mundo, o que é que Deus fez? Atentou para a oração dele, porque viu sinceridade no coração do Nabucodonosor e curou ele, e lhe restaurou o reinado, e ainda usou ele para cumprir os seus projetos. Ora, se Deus fez isso pelo Nabucodonosor, que era uma pessoa que era o cúmulo da maldade, Deus não pode ter misericórdia de você? Não importa o que você fez, ainda assim. Mas pastor, eu me afastei de Deus, eu tenho feito tanta coisa. Ainda assim, Ele pode transformar essa maldição em bênção. E para terminar, ele diz assim no versículo 14: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, quer dizer, mudará de ideia, né? Deus vai mudar de ideia e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Eles estavam na miséria, eles estavam urrando, gemendo. Mas Deus falou: se vocês se converterem, eu mudo de ideia. E eu vou trazer a bênção. Eu vou trazer a prosperidade. Eu vou sarar os enfermos que estão no meio de vocês. Eu vou levantar os caídos. Eu vou animar os desanimados. Eu vou fortalecer os fracos. Eu vou prosperar vocês. E ainda vou derramar do meu espírito sobre vocês. Essa foi a promessa de Deus para Israel. E se você ler, que eu faço questão que você leia todo o capítulo 2, o restante fala da restauração de Israel, porque eles se voltaram para Deus, eles fizeram uma assembleia solene, eles se reuniram para se humilhar perante o Senhor, inclusive os sacerdotes se vestiram de pano de saco, fizeram vigílias, buscaram, se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus. E Deus restaurou a Israel e ainda prometeu derramar o Espírito dele. Deus fez promessas. E Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Ainda que você tenha se afastado, ainda que você tenha caído, se você voltar, Ele ainda vai completar a obra que Ele começou na sua vida. E vai encher você do Espírito Santo. No versículo 18... só para concluir, ele diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. E o quê? E compadeceu-se do seu povo. E lá no versículo 28, falando da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. É isso que Deus quer, pode e vai fazer na sua vida. Mas você tem que se voltar para Ele. Ele disse: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Você, escuta o que eu vou falar. Você é uma pessoa muito amada por Deus. Muito amado por Deus. Você é uma pessoa muito agraciada por Deus. Porque Ele tem tido paciência com você. Muita paciência. E lhe deu essa oportunidade de chegar aqui hoje.
de entrar hoje por essas portas para ouvir essa palavra. Aproveite, porque o amanhã pode não existir. Nós temos o hoje, nós não sabemos do amanhã. Aproveite, abra, rasgue o seu coração, rasga seu coração hoje. Confessa seus pecados, chora na presença de Deus. Se você suplicar o favor dele, a misericórdia dele, ele vai lavar você, ele vai te limpar, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, ele vai tornar você branco como a lã, e ainda vai restaurar a sua vida, vai restaurar toda a sua vida, é a promessa dele. Vai resolver toda a sua vida, vai botar as coisas no lugar, e ainda vai derramar o Espírito dele sobre você, ainda vai lhe encher do Espírito dele, e ainda vai lhe usar para a glória dele. Amém? Mas você tem que ser sincero, parar de viver de aparência, parar de viver de aparência, parar de se preocupar com a imagem, com a sua imagem exterior, e olhar para o seu homem interior e ver a tua real condição espiritual.